Bom, galera, vamos lá para mais um bloco de aula, né? Nesse bloco de aula, a gente vai estudar crime consumado e crime tentado, beleza? Tá lá no artigo 14 do Código Penal. O inciso 1º fala sobre o crime consumado, já o inciso 2º fala sobre o crime tentado. Então a gente vai estudar essas duas coisas. Lembrando que a gente ainda está dentro do fato típico, certo? Fato típico tem o quê? Conduta, resultado naturalístico, nexo causal e tipicidade. A gente viu que a tipicidade, ela tem um caráter material, certo? Material, que é a significância do fato para o direito penal, e tem também o seu caráter formal, que é a adequação típica. A adequação típica é quando você olha para a lei, olha para o fato e vê que está igualzinho. A adequação típica ela pode ser imediata ou imediata, certo? Imediata. Isso significa o quê, professor? Vou botar um igual aqui, ó. A adequação típica formal, né? A adequação típica imediata é igual ao crime tentado. Cadê o outro lápis? É igual ao crime tentado, ó. Já a adequação típica imediata é igual ao crime o quê? Consumado. Beleza. Então, eu tenho aqui o artigo 14 do Código Penal, certo? Artigo 14 do Código Penal. Inciso 1º e inciso 2º. Crime consumado, inciso 1º. Crime tentado, inciso 2º. Beleza? Atenção. O crime consumado é quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal, ou seja, é quando você conclui todos os elementozinhos ali do crime. Por exemplo, matar alguém. Quais são os elementos do crime de homicídio? Tem lá assim, o artigo 121, matar alguém. Isso significa o quê? Que só vai ser crime de homicídio consumado se você matar alguém. Então, crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal, beleza? Tentado é quando você inicia a execução e o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, contra a sua vontade, o crime não se consuma. Por exemplo, eu quero matar alguém. Atiro uma vez contra ele. Quando eu vou atirar pela segunda vez, a polícia chega e toma minha arma. Isso é um crime tentado, que seria a adequação típica imediata. Artigo 14, inciso 2º do Código Penal. E para a gente punir a pessoa pelo artigo 14, inciso 2º, crime tentado, não tem como punir ele apenas com o artigo 121 do Código Penal. Eu vou ter que usar o artigo 121 mais o artigo 14 do Código Penal. Quando eu juntar os dois, aí ele responde por tentativa de homicídio. Ele não vai responder por homicídio, e sim por tentativa de homicídio, porque ele iniciou a execução e o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele, contra a vontade dele. Então isso seria a tentativa, beleza? Explicando isso, eu quero agora que você aprenda os tipos de tentativa. Presta atenção, tipos de tentativa. Para a gente aprender isso, eu vou ter que apagar o quadro, mas eu vou mostrar para vocês o slide que eu preparei aqui, beleza? Então veja bem. Ó, o tema da aula de hoje é o quê? A gente está dentro do fato típico, certo? Está estudando tipicidade e a gente já estudou a consumação, vai para agora para a tentativa. Então aqui, ó, professor Everton Mota, sou bacharel em Direito, sou tecnólogo em Logística, tenho pós-graduação em Direito Ambiental, certo? Aprovado em 15 concursos públicos, 6 na área policial e fui aprovado na OAB também. Sou policial civil em vacância e sou oficial de justiça em exercício, beleza? Muito bom. Se o áudio parar aí, vocês me avisam, mas aí tá tudo certo agora.
Crime tentado versus crime consumado. Está aqui o artigo 14, inciso 1º, que diz o que é crime consumado. É quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Foi exatamente o que eu falei. E o crime tentado, professor? É quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Circunstâncias alheias à vontade do agente. E aqui vem um parágrafo único do artigo 14, dizendo que, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Ou seja, de 1 a 2 terços. Opa, de 1 terço a 2 terços, certo? Essa é a punição da tentativa. Mas vamos focar agora no iter criminis. O que é isso, professor? Iter criminis. Vê bem, iter criminis significa o caminho do crime. É um caminho que o crime percorre até a sua consumação, beleza? Então, deixa eu apagar aqui essas anotações que eu fiz, que eu vou usar o quadro aqui para vocês entenderem o que é o caminho do crime, certo? Lembrando que a gente está estudando tipicidade, hein? Dentro da tipicidade, crime tentado é o objetivo desse bloco de hoje. Então, vamos lá. Se eu disser a vocês aqui que todo crime percorre um caminho, eu tenho aqui, ó, a primeira fase do crime, certo? Que é a fase da cogitação. Cogitação, certo? Eu tenho aqui a segunda fase do crime, que é a fase da preparação. Vamos lá. Preparação. Eu tenho aqui a terceira fase do crime, que é o início da execução. E eu tenho a quarta fase do crime, que é o fim da execução. Deixa eu botar mais para cá. Ó. Quarta fase do crime, que é o quê? O fim da execução. E eu tenho aqui a última fase do crime, nem a última, eu posso dizer que é a penúltima. A consumação. Consumação. Depois da consumação, eu posso falar em exaurimento, certo? O exaurimento pode se dar aqui, ó, no mesmo tempo da consumação, ou pode se dar um pouquinho depois. Eu não vou falar sobre isso agora, só depois, beleza? Então deixa eu passar um traço aqui no meio. Isso daqui é o caminho que o crime percorre, certo? E aí, para a gente dizer se é crime tentado, a gente vai ter que entender primeiro o caminho do crime. Porque nesse caminho do crime a gente vai estudar tentativa, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, desistência voluntária, arrependimento eficaz, tudo isso aqui dentro do caminho do crime. Então, presta atenção e aprende esse danado desse caminho. Se tu não aprender o caminho do crime, tu não vai aprender mais porra nenhuma do que eu vou falar daqui para frente, certo? Atenção, então, no caminho do crime. Ei! A tentativa... Você acabou de ler o artigo 14, inciso 2º. Diz que é quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Contra a vontade do agente. É contra a vontade do agente. Então eu vou contar uma história, tu vai me dizer se é tentativa ou não. Eu entro na sala de aula para matar um aluno. Pego lá minha pistola. Inclusive, deixa eu pegar ela aqui. Peguei, galera. Ei, peguei foi tudo agora. Arma de fogo, arma branca. Eu tenho tudo, ó. Tenho tudo aqui que é pra gente treinar na Vera, beleza? Só tá faltando aqui um voluntário para ser aqui o cadáver. Tem algum voluntário aí na aula para a gente treinar aqui como é que é o crime de homicídio? Para o exemplo ficar mais certo, né? Então vamos lá. Ó. Iniciada a execução,
o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A polícia chegou e me prendeu. Alguém chegou, tomou minha arma. Então eu queria matar, mas não consegui, porque circunstâncias alheias à minha vontade, contra a minha vontade, impediram que o resultado acontecesse. Mas vocês entenderam que eu falei iniciada a execução, ou seja, iniciada a execução, ó. Então, a tentativa não se dá em qualquer momento, se dá após o início da execução, ó, daqui para frente. E antes da consumação? Iniciei a execução, dei a primeira facada, dei o primeiro tiro, ou saquei a pistola, apontei para ele, a polícia me prendeu, ou dei vários tiros, errei todos, eu iniciei a execução e o crime não se consumou, então eu estou aqui diante da tentativa, certo? Mas o que é essa fase da cogitação e da preparação, professor? Cogitação é quando eu estou pensando. Digamos que eu estou aqui pensando em matar um aluno. Eu digo, porra, eu vou matar aquele bicho. Faz 5 dias que ele não vem para a aula, aí ele vai ser reprovado e vai queimar o CPEM. A galera vai dizer que o CPEM é ruim porque ele foi reprovado, mas quem é ruim é ele que não está estudando. Fazer o seguinte, eu vou matar os alunos tudinho que não estiver estudando. Aí eu pego e fico pensando, como é que eu faço para matar eles, bicho? Se eu der um tiro, vai chamar muita atenção. Já sei. Pegar a minha faca de Rambo e, ó, no pescoço. Fui matar todos os alunos que não estão estudando. Depois enterro tudinho. Foda-se. Isso é a fase da cogitação. O direito penal não pune a fase da cogitação. Você só está pensando, eu vou matar de facada ou de tiro? Não, é de tiro. Mas de tiro vai fazer zoada. De facada. De facada vai sair muito sangue. Porra, mas vai ser de facada mesmo? Então eu decidi matar de facada. Então eu estou na fase da cogitação, o direito penal não pune. Agora eu pego a faca e dou uma olhadinha se está amolada. Olha o tamanho da faca. Isso não é uma faca não, isso é um facão. Faca de Rambo, e ainda tem aqui um negócio de sobrevivência. Ximaria, tu é doido. Ei, a faca eu dou uma olhadinha aqui, ó. Tá tão amolada não, eu quero que entre assim para sair lá nas costas. Aí o que é que eu faço? Começo a amolar a faca, ó. Tô amolando a faca. Eu tô na fase da preparação. Se a polícia chegar e disser, ô Everton, tá fazendo o quê? Diga, eu tô amolando a faca aqui porque eu vou matar um monte de aluno que não estão estudando. Eles podem me prender por tentativa de homicídio. Sim ou não? Claro que não. Por quê, professor? Não, se o senhor falou que vai matar eles. Porque eu ainda estou na fase da preparação aqui, ó. Amolando a faca. Então, não pode me prender por tentativa de homicídio, porque o artigo 14, inciso 2º, diz iniciada a execução. Então, só vai poder me punir quando eu enxergar o primeiro aluno e, ó, iniciar a execução. Então, eu vou lá, vi o primeiro aluno, eu digo, ó, o primeiro está chegando, corro em direção a ele para dar a facada. Ou descendo, ou subindo, ou assim, feito Rambo, mata o povo. Né? Aqui, ó. O que é que vai acontecer? Quando eu iniciar a execução, alguém me segurou. Aí sim é tentativa. Ou eu dei a primeira facada, puf! E o cara correu, foi socorrido, sobreviveu. Aí sim é tentativa. Porque a tentativa está do momento em que eu inicio a minha execução. Iniciou a execução, circunstâncias contra a minha vontade, alheias à minha vontade, impediram a consumação. O que é uma circunstância alheia? É a polícia prendendo, é o revólver falhando, o cara foi socorrido e sobreviveu, você atirou e errou todos os tiros.
Tudo isso são circunstâncias alheias, ou seja, contra a sua vontade. Você queria matar, mas alguém tomou a faca de você. Você queria continuar atirando, mas sua pistola falhou. Então, quando você deu o primeiro tiro, puf, a pistola deu pane e você não conseguiu safar a pane. Tudo isso são circunstâncias do quê? Contra a sua vontade, alheia à sua vontade. Então, só vai existir tentativa se você iniciar a execução e a consumação não acontecer contra a sua vontade. Contra a sua vontade. Por circunstâncias alheias à sua vontade. Aí eu vou contar uma história, tu vai me dizer se é tentativa ou não. Beleza? Vamos lá. Vou matar uma pessoa. Puxo a pistola. Puf, dei o primeiro tiro. Quando eu dou o primeiro tiro, eu me arrependo. E eu digo, porra, bicho, vou matar tu mais não, velho. Ele lá sangrando. Aí eu pego, boto a pistola no coldre e vou para casa. Isso daí foi o quê? Tentativa de homicídio, sim ou não? Iniciei a execução, dei o primeiro tiro, puf. Só que eu vou perguntar a vocês, é tentativa ou não? É tentativa ou não? Não é tentativa de homicídio. Porque eu iniciei a execução, beleza. Só que o crime não se consumou por vontade própria. Eu que não quis mais atirar nele. Não foram circunstâncias alheias que me impediram de atirar, não. Fui eu mesmo que não quis mais atirar. Então o nome disso não é tentativa. O nome disso é, vou botar aqui de preto para vibrar. O nome disso é, ver se tem um lápis azul que presta aqui. O nome disso é desistência voluntária. Dever. O que é dever, professor? Desistência voluntária. Eu iniciei a execução e antes do fim da execução, eu desisti voluntariamente de prosseguir. Ou seja, eu poderia terminar e matar ele, mas eu não quis continuar, eu desisti voluntariamente. E essa minha desistência fez com que ele sobrevivesse, fez com que o crime não se consumasse. Eu estou dando exemplo com homicídio, mas pode ser qualquer crime. Vou dar outro exemplo agora. Ó. É um assalto, mão na cabeça, todo mundo deita no chão e vai passando o celular aí. Ó. Eu quero o celular de todo mundo nessa bolsa aqui. Ó. Daqui a pouco eu olho, digo, porra, bicho, que merda que eu tô fazendo. Bota a pistola no coldre e saio correndo. Desisti voluntariamente. Não é tentativa, certo? Não é tentativa. Sabe por quê? A tentativa é somente quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Contra a sua vontade, seu bisonho. Então, não seria tentativa se eu desistisse de atirar. Seria desistência voluntária, certo? A gente vai ver direitinho em outro momento o que é a desistência voluntária, beleza? Mas agora, foca na tentativa. A tentativa, ela vai do início da execução até antes da consumação. Do início da execução até antes da consumação. Até porque se houver a consumação, não tem que se falar em tentativa, é crime consumado, né? Se o cara morrer, por exemplo, se o assalto acontecer e eu subtrair as coisas, não é tentativa, é crime consumado, beleza? Então vê, a tentativa, existem alguns tipos de tentativa. Beleza, apareceu uma mensagem aqui do OBS, mas aí eu estou gravando. Existem alguns tipos de tentativa. Quer ver se ajeita aí? Vê aí. Existem alguns tipos de tentativa, certo? Quais são os tipos de tentativa que tem? É isso que a gente vai estudar agora. Bota essa coisa para lá, por favor. A gente vai estudar agora os tipos de tentativa, certo? Vou mostrar para você aqui o slide, né? Você vai receber esse slide na aula. E vê só, tipos de tentativa. Vou falar ali no quadro, enquanto o Ítalo tenta ajeitar aqui esse negócio da live. A tentativa ela pode ser branca ou chamada de incruenta.
E ela pode também ser vermelha, chamada de cruenta. Que desgraça é isso, professor? Olha para mim, bisonhão, e deixa Ítalo trabalhar. Ei! Tentativa branca e tentativa vermelha. A branca é chamada de incruenta, a vermelha de cruenta. Então, bora fazer o seguinte. Eu vou botar aqui tentativa vermelha, certo? Inclusive, eu estou escrevendo de letra vermelha. Tentativa vermelha é igual a cruenta. Cruenta. E a tentativa branca, que eu vou botar de preto para você lembrar do branco, não tem como eu escrever de branco num quadro branco, né? Pelo amor de Deus. Tentativa branca é igual a incruenta. Eita, não me fez, incruenta, cruenta, que porra é isso? Se você acha feio, problema seu. A tentativa branca ou incruenta, ou cruenta ou incruenta, ou branca ou vermelha, eu vou explicar agora o que é. Vê bem. Tentativa vermelha é igual a cruenta. Ela vai ser vermelha quando eu atingir o objeto que eu pretendia atingir. Toda vez que eu atingir o objeto que eu pretendia atingir, ela vai ser vermelha. Como assim, professor? Eu quero matar alguém, então eu saco a pistola e atiro em alguém. Puf! Acertei no braço dele. Acertei na perna dele, na bunda dele. Aí o SAMU socorreu esse miserável e ele sobreviveu. Foi tentativa porque eu iniciei a execução e circunstâncias alheias à minha vontade impediram que o resultado acontecesse. Circunstâncias contra a minha vontade. Alguém socorreu aquele miserável. Eu não queria que alguém socorresse ele, não. E ele sobreviveu. Então é tentativa. Pergunto a você, atirei nele, pegou no braço, na bunda, na perna. É tentativa vermelha ou branca? Isso mesmo, tentativa vermelha, porque eu atingi o objeto que eu pretendia atingir. E ela vai ser branca quando eu não conseguir atingir o objeto. Aí qual é o exemplo, professor? Estou lá de novo querendo matar o mesmo cara. Saco a arma e atiro nele 10 vezes. Errei os 10 tiros. Porque ele corre que nem um gato com medo. Ele é muito rápido e ele se livrou dos 10 tiros. Matrix, né? Ah, o cara. Ele se livrou dos 10 tiros. Significa dizer que eu iniciei a execução, e circunstâncias contra a minha vontade impediram a consumação. Ou seja, eu sou ruim de mira, ou ele é bom de se esquivar de bala, né? Só em filme. Mas enfim, eu errei todos os tiros. Tentativa branca ou vermelha? Isso aí, bisonho, tentativa branca, porque eu não atingi o objeto que eu pretendia atingir. E por que cruenta e incruenta? Eu vou dizer a vocês, eu não sei de onde diabos tiraram esses nomes aqui. Mas ela cruenta, vê, uma carne crua, tem sangue ou não tem? Tem, carne crua tem sangue. Se tem sangue, é vermelho. Então, lembra disso, não tem nada a ver com carne crua, com porra nenhuma, beleza? Mas é uma analogia que a gente faz de algo que você conhece para poder você entender isso aqui e não se enrolar na hora da prova. Carne crua, cruenta, tem sangue. Se tem sangue é vermelha. Se tem vermelho é porque foi atingido, porque tem sangue. Se tem sangue está vermelho, se é vermelho é cruenta, se está crua tem sangue, se tem sangue é porque foi atingido. Entenderam? Já a branca, ela é incruenta. Eu só estou falando isso para você não confundir cruenta com incruenta. Porque se a tua questãozinha trouxer assim, tentativa vermelha, tu vai saber na hora. Vermelha é aquela que eu atingi o objeto que eu pretendia atingir. Branca é aquela que eu não consegui sequer atingir o objeto que eu pretendia. Entendeu? Agora presta atenção. Ela pode vir com o nome cruenta ou incruenta e você nunca mais vai errar. Nunca mais você vai esquecer o que significa cruenta e o que significa incruenta. Por que, professor? Não vou esquecer. Porque eu estou te dizendo aqui o bizu, porra. Então para com isso, beleza? Tranquilo. Além da tentativa ser vermelha ou branca, ela pode ser também perfeita
Vou botar aqui, ó, perfeita ou imperfeita. Como assim, professor? Presta atenção. A tentativa ela também pode ser perfeita ou imperfeita. Ela vai ser perfeita quando você exaurir todo o seu potencial ofensivo. Ih, professor, agora embaçou. Não sei o que é isso. Exaurir o seu potencial ofensivo? Sim, é quando você esgota todo o seu potencial de matar, por exemplo. Então, digamos que eu tenho aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui. Sabe quantas munições eu tenho aqui? Vou te dizer agora. Ó. Eu tenho 13 mais uma. Eu tenho 14 munições aqui na minha pistola. Digamos que eu dispare as 14 munições. Disparei 14 vezes e ainda assim o cara sobreviveu. Ela vai ser perfeita ou imperfeita? Ela vai ser perfeita, porque eu esgotei, exauri todo o meu potencial ofensivo. Tudo que eu tinha naquele momento eu utilizei para matar ele e mesmo assim ele sobreviveu. Tentativa perfeita. Agora vamos para a imperfeita? É quando eu não consigo exaurir o meu potencial ofensivo. Digamos que eu tenha 14 munições feito tem nessa pistola aqui. Eu dou 3 tiros, a polícia me para. Toma a arma de mim e me prende. Foi tentativa? Foi. Iniciei a execução e ela não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade. Porém, dessa vez eu não consegui exaurir o meu potencial ofensivo. Eu não disparei todas as munições que eu tinha. Eu não gastei toda a minha força naquilo ali. Parou no meio do caminho. Tentativa imperfeita. Porque eu não exauri o meu potencial ofensivo. Então presta atenção, no caminho do crime aqui, ó. A tentativa perfeita tá quando eu inicio a execução, termino a execução e circunstâncias alheias impedem a consumação. Então a tentativa perfeita tá aqui, ó. Tentativa perfeita, TP. Por quê, professor? Porque eu comecei a execução, terminei a execução, fim da execução. Eu descarreguei a pistola todinha e alguma coisa impediu a consumação, a morte. Tentativa perfeita. Já a tentativa imperfeita tá aqui, ó. Comecei a atirar e a polícia me parou antes que eu disparasse todas as munições. Tentativa imperfeita. Eu iniciei a execução, antes de finalizar a execução, antes de disparar tudo que eu tinha em mãos, eu fui impedido de prosseguir e aí evitou a consumação. Então eu estaria diante da tentativa imperfeita, beleza? Agora vê só, galera. Eu estou dando exemplo com homicídio, mas pode ser qualquer crime. Por exemplo, eu quero furtar o computador do CPEM. Aí eu pulo a janela do CPEM. Quando eu estou chegando perto do computador, alguém me para. Epa, tá fazendo o que aí? A polícia. Mão na cabeça. Eu não peguei o computador que eu queria. A tentativa existe, porque eu iniciei a execução do furto e a polícia impediu a consumação. O crime de furto se consuma quando eu pego o objeto e levo para mim. Mas eu pergunto, essa tentativa foi branca ou vermelha? Porque eu tentei tocar no computador, mas não consegui. A polícia me parou antes. Essa tentativa seria branca. Eu não atingi o objeto que eu pretendia atingir, que era o computador. Pegar ele. Eu não cheguei a tocar nele. Então seria tentativa branca. E como seria um exemplo de furto, tentativa na modalidade de tentativa vermelha. Quero furtar o computador, vou lá, pego o computador, boto ele debaixo do braço. Quando eu vou saindo do prédio, a polícia me para. Tentativa vermelha, porque eu atingi o objeto que eu pretendia, entendeu? Então não precisa ser homicídio, pode ser qualquer crime, qualquer crime. Esse negócio de vermelho, cruenta, ter sangue,
É só para o exemplo ficar melhor e para você não esquecer que vermelho é cruenta e cruenta é porque tem sangue, porque atingiu o objeto. Mas não precisa ter sangue, galera. Basta você tocar no objeto que você pretendia, que já é tentativa vermelha, beleza? E eu posso misturar o grupo A com o grupo B. Como assim, professor? Tentativa vermelha e perfeita. Tentativa vermelha e imperfeita. Ou tentativa branca e perfeita. Ou tentativa branca e imperfeita. Vou dar o exemplo. Tentativa vermelha perfeita. Eu descarreguei toda a minha munição no cara que eu queria matar e eu atingi ele várias vezes. Mesmo assim, ele sobreviveu porque o SAMU socorreu ele. Então eu estou diante de uma tentativa vermelha, cruenta, né? Porque eu atingi o objeto que eu pretendia. E ao mesmo tempo essa tentativa ela é perfeita porque eu exauri todo o meu potencial ofensivo. Beleza? Agora, vermelha de novo. Eu dei 3 tiros, acertei os 3 na bunda dele e a polícia me prendeu. Tentativa, iniciei a execução, antes da consumação a polícia me impediu. Ela é vermelha, mas ela é perfeita ou imperfeita? Ela é imperfeita, porque eu só dei 3 tiros e eu tinha 14 tiros, beleza? Então vocês entenderam isso aqui, né? Eu posso misturar o grupo A com o grupo B. Só não tem como ela ser vermelha e branca ao mesmo tempo. Ou atingiu ou não atingiu. Não tem como ela ser perfeita e imperfeita ao mesmo tempo. Por quê? Ou eu exauri ou eu não exauri. Professor, se for com uma faca, quando é que ela vai ser perfeita? Quando você esgotar a sua força. Você deu 773 facadas no cara e agora a faca quebrou ou a faca entrou e você não tem força mais de tirar porque você está fraco. Exauriu todo o seu potencial ofensivo. Se você ainda tem força e a faca ainda está boa, aí seria tentativa imperfeita. Né? Você esfaqueando, deu a primeira, a segunda, a terceira, alguém foi e tomou a faca, tentativa imperfeita. Porque você ainda tinha força de dar mais. A faca ainda estava boa para você esfaquear mais. Beleza? Então, fica aí a dica, tá aqui o bizu federal, tranquilo? Agora eu vou te dar um exemplo que caiu numa questão de prova, salvo engano, foi de Polícia Federal. Vê bem, ó, presta atenção no que eu botei aqui na cintura. Beleza. Vou matar uma pessoa. Saco minha arma e atiro várias vezes contra ela. Descarreguei a pistola nele. Descarreguei a pistola nele. A polícia me parou, tomou a pistola descarregada, tomou tudo que tinha comigo, me levou preso, socorreu o cara sobreviveu. Foi tentativa, sim ou não? Sim, foi tentativa, porque eu iniciei a execução e alguma coisa impediu a consumação. Ou seja, a polícia me parou, me prendeu e impediu a consumação. Só que eu descarreguei a pistola todinha nele, todinha. A tentativa é perfeita ou imperfeita? Errou. Você que falou perfeita, errou. Ah, professor, mas o senhor não descarregou a pistola todinha? Eu mostrei a vocês o que eu estava colocando na cintura. Eu descarreguei a pistola todinha. Porém, eu tenho outro carregador com mais 13 munições. Tem 12, né? Porque eu dei um tiro ali e tem 12 só. Mas aí, eu tenho mais munições. Então, apesar de eu ter descarregado a pistola todinha, eu ainda tinha potencial ofensivo. Aqui, era só eu trocar o carregador. Então, é tentativa imperfeita, viu? Isso caiu numa prova do concurso, viu? A historinha dizia que fulano de tal possuía uma pistola carregada de munição e um carregador no bolso também repleto de munição. Descarregou a pistola todinha no cara e o cara sobreviveu.
Aí perguntava se era tentativa perfeita ou imperfeita. A maioria das pessoas erraram feito tu, disse que era perfeita, só que ele tinha um carregador no bolso e se tornou imperfeita, porque ele não exauriu todo o seu potencial ofensivo. Ele ainda tinha muita munição aqui pronta para trocar de carregador e continuar fazendo a merda que ele queria, que era de quê? De matar aquela pessoa que ele pretendia, beleza? Então, vê só. Aqui a gente acaba, deixa eu só ver aqui se tem mais algum detalhezinho para a gente prosseguir, beleza? A aula está com 30 e poucos minutos. Vamos fazer o seguinte, ó. Tudo sobre tentativa a gente vai ver nessa aula. Eu vou trocar aqui o slide, ó, e você vai ver agora. Crimes que não admitem tentativa. Crimes que não admitem tentativa. Alguns crimes, eles não admitem a modalidade tentada do crime. Por exemplo, crime culposo. Se não existe vontade dirigida a um fim, como é que eu vou dizer tentativa desse crime, se não existia vontade? Então, nos crimes culposos, não se admite a tentativa, beleza? Crime préter-doloso. Não tem vontade dirigida a um fim também. O que é o crime préter-doloso? A gente estudou lá atrás, quando a gente estudou conduta, certo? O crime préter-doloso é quando você tem dolo no antecedente, culpa no consequente. É aquela lesão corporal qualificada pela morte. Eu quero apenas lesionar uma pessoa, dou um murro na cara dela, ela cai no chão, bate com a cabeça e morre. Eu não queria matar, eu não tinha vontade de matar. Então não existe tentativa de lesão corporal seguida de morte. Se ele bateu a cabeça no chão, quase morre, foi socorrido e sobreviveu, é apenas lesão corporal. Não tem como ser tentativa de lesão corporal seguida de morte. Não, não, não. Porque não existe vontade de matar. Então, nos crimes préter-dolosos não admite tentativa, beleza? Crime unissubsistente. O que é o crime unissubsistente? É o crime que não segue o iter criminis. Olha para mim, ó. O crime unissubsistente, ele não tem todas essas fases. O crime que tem todas essas fases é considerado crime plurissubsistente. Para o crime existir, ele tem que passar pela fase da cogitação, preparação, início de execução, fim da execução, consumação. Mais exemplo, injúria oral. Eu quero chamar uma pessoa de corno. Tem a fase da cogitação e quando eu abrir minha boca, consumou. Não existe cogitação, preparação, início da execução, fim da execução, consumação. Não existe. Ou você fala corno, ou você não fala. Então, se eu fizer o seu tentativa de injúria oral, não. Ou você fala corno por completo, ou você só fala o co, mas não falou o no, certo? O co, travou. Só vai ser o crime de injúria oral se você falar tudo. Então não tem tentativa de crime unissubsistente. Unissubsistente é que ele subsiste com apenas um ato. Puf, falou, já era. Plurissubsistente é que ele tem que passar por todo esse caminho. Cogitação, preparação, início da execução, fim da execução e a consumação, beleza? Então presta atenção que a aula de penal aqui é vibrando para torar tudo. Para terminar, crimes omissivo próprio. Ou ele se omite ou ele não se omite. Crime de omissão de socorro. Tentativa de omissão de socorro. Não existe, não existe. A omissão, ou ela existe, ou ele é consumado, ou não existe a forma tentada. Crime de perigo abstrato. Por exemplo, porte de arma. Imagine, tentativa de porte de arma. Está preso. Como é que o cara tenta portar uma arma? Ou ele está portando, ou ele não está portando. Não existe tentativa de crime de perigo abstrato, que é o porte de arma. Ou você porta ou não porta, porra. Não tem como ser tentativa de porte de arma. Contravenção e jogo de azar, ou contravenções penais aqui, ó. Também não admite tentativa. Por exemplo, jogo de azar, rinha de galo, não tem a forma tentada.
Não tem como você responder por tentativa de botar o galo para brigar. Tentativa de jogar apostado. Não. Ou você está jogando e comete o crime, ou você não joga e não comete o crime. Crime de atentado. Ei, tentar evadir-se, tentar fugir. Imagine, tentativa de tentar fugir. Pelo amor de Deus, meu irmão. O crime já é de atentado. É aquele crime que você tentou. Então não tem como ser tentativa de tentar fugir. Porque esse crime de atentado, tentar evadir-se, ele diz assim, evadir-se ou tentar evadir-se. Então, se você tentar, você já cometeu o crime. É chamado de crime de atentado. Tentar fugir já é crime. Então, não existe tentativa de tentar fugir. Se você tentar fugir, já é o crime. Não existe tentativa de tentativa, beleza? Crimes habituais. Ei, os crimes habituais, eu trouxe como exemplo aqui exercício ilegal da medicina. Exercício ilegal da medicina é um crime habitual. Se chegar alguém aqui, professor, eu tô com uma dor de cabeça, aí eu tomo um Doril, porra. Tô com uma dor na coluna, tô com dor na bunda, eu digo, rapaz, toma uma injeção ali, pô, na farmácia. Toma essa injeção aqui, ó, vou anotar o nome pra tu. Ei, eu tô receitando, cara. Isso é uma atividade do médico, sim ou não? Sim, mas eu não vou responder por crime de exercício ilegal da medicina, porque eu fiz isso uma vez perdida. Agora, se eu boto uma placa aqui, consultas médicas, aí chega um com dor de barriga, eu passo um remédio. O outro com dor na coluna, eu passo um remédio. O outro com dor no ovo, eu passo um remédio. O outro... Aí sim virou algo habitual. O crime de exercício ilegal da medicina é algo habitual. É chamado de crime habitual. Se eu fizer uma vez só, eu posso responder por tentativa de exercício ilegal da medicina? Não. Se eu fizer uma vez só, ou uma vez de vez em quando, passar uma receita lá, não é receita, mas dizer, tá com dor na canela? Toma isso. Tá com dor de barriga? Toma isso. Uma vez perdida não é crime e não é tentativa de crime. O crime é se você ficar fazendo isso direto, beleza? Então não existe tentativa de crimes habituais. E aqui a gente finaliza o assunto tentativa, beleza? Tentativa. Isso cai muito em prova. Tranquilo? Valeu. Até o próximo bloco, que também vai ser muito importante, hein? Tamo junto.